Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e é um texto amplamente conhecido por todos nós, né? Um texto que a gente sempre recita, enfim, e vem sempre à memória, que trata, né, dos frutos do Espírito e da carne, mas eu queria fazer uma leitura sob uma perspectiva em especial dos versículos 24 e 25. Então, Gálatas 5, versículos 24 e 25. E nesse ensejo, né, de estudarmos na classe Paulo algumas lições, especialmente trazidas pela construção do apóstolo Paulo, principalmente, a gente começa então, diz assim: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E antes de nós iniciarmos os estudos, especialmente com relação a esses versículos, vou fazer um breve contexto sobre a carta aos Gálatas, né? A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma consistente e robusta defesa da fé cristã. Ela foi escrita, e há controvérsias quanto a isso, né? Alguns vão dizer em 49 depois de Cristo, e outros vão dizer em 55 depois de Cristo. Alguns vão dizer que o apóstolo Paulo escreve ela como uma de suas primeiras cartas ali, né? E outros vão dizer que pela semelhança que existe com relação à carta aos Romanos, né, pela abordagem especialmente da justificação pela fé, com um pouco mais de exaustão, ela também foi escrita num momento muito próximo ali, né? Então, por isso essas controvérsias, mas isso é o que menos importa. Ela foi endereçada às igrejas da Galácia, que é uma província romana da região hoje conhecida como Ásia Menor. E os Gálatas foram compostos, né? Esse povo dessa região foi composto por um povo celta, que no século III a.C., eles migraram da Gália, que é uma região da Europa Ocidental, que toca ali a França, a Bélgica, a Suíça, Luxemburgo, Holanda, Alemanha e até o norte da Itália. E eles foram para a Ásia Menor, então, onde enfrentaram alguns percalços ali na sua recepção e acabaram se fixando na região da Capadócia. E esse local ficou conhecido como Galácia, que hoje, né, seria uma parte central da Turquia. E aí Paulo escreve, então, a carta aos Gálatas, endereçando essa região, e essa carta é endereçada especialmente a 4 igrejas. Se a gente ler lá no livro de Atos, eu optei por não passar por isso aqui, porque seria uma leitura muito extensa, eu acho que a gente perderia um pouco o objeto, tá? Mas se os irmãos quiserem depois acompanhar, isso está na saudação de Gálatas, capítulo 1, verso 2, e aí especialmente em Atos de 13 a 15. Então, nos capítulos de 13 a 15 de Atos, nós vamos ver assim, aquele contexto, né, dos apóstolos discutindo sobre a manutenção da lei mosaica, o cumprimento dos rituais, sobretudo com relação à circuncisão. E aí Paulo escreve essas cartas às igrejas de Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia. São as 4 igrejas, né, da Galácia, as quais foram endereçadas a carta aos Gálatas. E nós podemos dizer então que essa carta ela é uma verdadeira defesa do Evangelho da Graça. É uma carta apologética, né? Porque ela vai evidenciar uma exposição argumentativa de que a fé ela pode ser comprovada, ela pode ser demonstrada pela razão, né? Não é só algo que se compreende abstratamente, né? A fé ela é demonstrável, ela é aferível pela razão humana, inclusive. Então, por isso é uma carta apologética. Dentro da sua divisão, uma carta pequena de 6 capítulos, né? O primeiro e o segundo capítulo, o apóstolo Paulo vai fazer uma abordagem muito relacionada ao seu apostolado. Nos capítulos 3 e 4, ele vai fazer uma abordagem especialmente relacionada à justificação pela fé, né? Pela a salvação que vem no segundo momento, da justificação pela vinda de Cristo, que nos remiu do pecado, e nós, num processo gradativo, vamos evoluindo e nos santificando até a redenção.
Então, nos capítulos 3 e 4, prevalece essa exposição da doutrina da justificação pela fé, que é o ponto central da carta, né? Por isso a sua similaridade com a carta aos Romanos. E depois, nos capítulos 5 e 6, o apóstolo ele vai apresentar algumas lições práticas e vai nos exortar a permanecer firmes na liberdade do Evangelho. E é um pouco disso que eu gostaria de trazer aqui para a gente. Então, ele vai falar muito sobre andar em espírito, sobre não andar segundo a concupiscência da carne, sobre não andar segundo as nossas próprias vontades. E a maior defesa dessa carta, então, vai trazer à tona a justificação por meio da fé, né, de modo que as boas obras são colocadas como consectárias lógicas, né, da justificação pela fé. Quando a gente aceita Jesus como nosso suficiente e salvador, e entra em um processo de santificação, de aproximação de Deus, de evolução espiritual, naturalmente a gente passa a desenvolver, ao longo das nossas vidas, as boas obras. Nós somos pessoas melhores a partir desse processo. E num contexto geral, então, essas comunidades da Galácia, que eram, em sua maioria, pagãs, elas vão apresentar essa divergência judaizante, que declarava que para ser salvo seria necessário a circuncisão e a aplicação da lei mosaica como um todo, né? Até que veio também aquele contexto do Concílio de Jerusalém, em que os apóstolos se reuniam para decidir, para deliberar sobre essas coisas, que se deu em 48 a 50 depois de Cristo. Então sempre ali no mesmo contexto, né? Se a gente tem uma carta aos Gálatas escrita entre 49 e 55 depois de Cristo e o concílio no meio desse tempo, a gente tem esse contexto, então, de discussões sobre os rituais, digamos assim. E em oposição a esses ensinamentos que divergem do verdadeiro Evangelho de Cristo, a carta aos Gálatas, então, ela é escrita para trazer à tona o fato de que a salvação ela é concedida pela fé no Filho de Deus, né, como o principal objeto de destaque. E o tema que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos, então, depois de fazer esse breve contexto, é justamente sobre o que diz o versículo 25. Né? Então a gente está na carta aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 25. E aí diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Antes de começar, eu só queria destacar uma percepção aqui. E eu li a minha Bíblia e outras que a gente tem em casa, e todas elas ficam trazendo o Espírito maiúsculo aqui. Eu não sei se eu estou errado, tá? Mas assim, me parece que quando o apóstolo Paulo pretende falar da divergência que existe entre o espírito e a carne, ele está referindo-se predominantemente, né, nessas abordagens aqui, ao espírito que integra a nossa composição, entre corpo, alma e espírito, né? Para aqueles que entendem assim. Tá? Então, esse espírito aqui não seria o Espírito Santo de Deus, né? Então me parece que mais adequado seria nós falarmos no Espírito aqui escrito com letra minúscula. É claro que haverá alguns momentos em que se fará menção ao Espírito Santo de Deus, e aí sim com letra maiúscula. Mas as Bíblias em geral elas apresentam essa imprecisão, né? Me parece que é uma imprecisão aqui. Mas só para destacar para os irmãos depois quando lerem, né, pensarem a respeito. Bom, o que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão é para entendermos melhor como é viver no Espírito, como é andar no Espírito. Por que ele destaca assim, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? Então a gente entendeu um pouquinho essa situação à luz daquilo que Deus disponibilizou para nós, né? E para nós especialmente termos força, termos capacidade de vencer as adversidades dessa vida, né? Os desejos da carne. E aqui eu vou convidar os irmãos para nós fazermos a leitura dos versículos 16 a 25. Vamos ler o texto como um todo e a gente enfatiza o nosso olhar para o verso 25. Diz assim, então Gálatas 5, 16 e seguintes: Isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Está vendo que ele coloca o Espírito com letra maiúscula, né? Vejam só, essa briga entre a carne e o Espírito Santo de Deus não existe, né? A discussão que existe aqui, ela é nossa, né? O nosso espírito é a nossa carne. É uma briga, me parece, interior. Por isso que eu trouxe essa reflexão de olhar para o Espírito, talvez com a letra minúscula aqui. Mas é só uma preciosidade.
Então vamos lá, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos passar a entender que por nossas próprias forças, capacidades e recursos, né, humanos, nós somos incapazes de vencer o pecado. Mas existe uma vida diária de relacionamento com Deus que é marcada pela manifestação daquilo que suplanta esses recursos meramente humanos, meramente pessoais, né, esses recursos naturais. E aqui eu quero fazer menção aos recursos divinos, né, sob essa perspectiva da defesa da fé pela razão e aos recursos divinos que estão disponíveis para que eu e você possamos viver uma vida de santidade, uma vida pelo Espírito, em detrimento de uma vida pela carne, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer assim no versículo 16: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E qual a diferença entre viver e andar, né, no Espírito? Quando o apóstolo Paulo faz referência a viver no Espírito, ele está tratando da nossa conversão, da experiência que nós tivemos quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nascemos de novo, como um novo ser, uma nova vida que passa a viver no Espírito. Então me parece que quando ele fala se vivemos no Espírito é porque somos convertidos. Ele fala aqui aos crentes, aos cristãos que nasceram de novo. Se a gente for para Efésios, vamos dar uma olhadinha em Efésios 2, só virar uma página aí. Nós temos uma definição, né, uma definição bíblica sobre isso. Efésios 2, versículo 1 vai dizer que ele nos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Algumas vão dizer em nossos delitos e pecados. Então, a partir do momento em que nos convertemos, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e nós passamos a viver pelo Espírito. Mas o texto diz que também devemos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. E aqui, me parece que o apóstolo Paulo está fazendo referência ao nosso comportamento cristão, né? Então, além da experiência de ser vivificados no novo nascimento, na conversão, nós temos que andar no Espírito, que andar no caminho, né? No caminho trazido pelo Evangelho como as boas novas. Então aqui se apresenta a ideia de um comportamento cristão. Então viver no Espírito é nascer de novo, é a conversão, é a nova vida, e andar no Espírito me parece que viver no Espírito está relacionado com a justificação, né? E andar no Espírito é o nosso novo comportamento a partir da conversão, está relacionado ao processo de santificação. Então, andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito, é andar em um relacionamento de intimidade e com Deus, né? Se a gente continuar ali em Efésios, vamos para o capítulo 4, temos uma abordagem mais exauriente do apóstolo Paulo também, aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24. Diz assim, capítulo 4, 17 a 24. E portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com o seu entendimento obscurecido,
separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda a impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que é concernente ao procedimento anterior dos vossos desejos, que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano. Então ele diz assim, deixem para trás, vos despojeis, né? Deixem o velho homem, deixem a velha natureza, algumas traduções vão dizer, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Então aqui o apóstolo Paulo está explicando para a gente como que nós poderíamos andar no espírito. Então eu queria destacar para a gente refletir e meditar hoje sobre o fato de que andar no Espírito é uma ordenança, né, é uma ordem trazida pela Bíblia, para que a gente tenha uma nova vida em conformidade com a palavra de Deus, mas também é um recurso para que nós consigamos, andando em Espírito, vencer a carne, vencer o pecado, superar os desejos da carne, né, viver de uma maneira diferente. E para entendermos melhor o que é andar no Espírito, nós vamos tratar de 3 aspectos práticos da nossa vida, né? E aqui é justamente o contexto de Gálatas 5 e 6, né? Os aspectos práticos, né? Sobre formas que nos impedem de cumprir essa ordenança, sobre formas que temos de viver a vida, em geral, na igreja, e que nos impedem de cumprir essa ordenança, e por consequência, ao descumprirmos essa ordenança, a gente não consegue usufruir desse recurso que Deus disponibiliza para nós, né, para que a gente consiga ter uma relação de intimidade com Deus, estar mais perto de Deus. E aí o primeiro ponto é nós vamos tratar da importância de nós não andarmos segundo a carne. Num segundo momento a gente vai tratar de não andarmos pelos sentidos, pelos sentimentos, né? Aqui, quando a gente volta para Gálatas 5, a gente vai ver que as obras da carne são manifestas. Ele vai falar adultério, fornicação, impureza. Então aqui a gente tem, né, alguns destaques a sentimentos, né, a práticas indevidas, enfim. E finalmente, no terceiro momento, um destaque especial para um sentido, né, que é a visão, mas dando ênfase ao fato de nós não andarmos por vista. Nós não andarmos para aquilo simplesmente que a gente, com olhos humanos, enxergamos. Tá? Então hoje nós vamos fazer uma análise desses versículos, dessas 3 perspectivas. E a primeira, então, é sobre essa ótica de não andarmos na carne, de não andarmos segundo a carne. Eu queria que os irmãos abrissem na segunda carta de Pedro, aí um pouquinho para trás. Então, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 4. Nós lemos aqui que pelo poder de Deus, nós podemos ser participantes da natureza divina de Deus. Vai dizer assim, ó, conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina. Algumas vão dizer assim, coparticipantes, né? Nós podemos participar juntos da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Então aqui a gente lê que pelo poder de Deus, nós podemos ser coparticipantes da natureza divina. Nós podemos escapar da corrupção que há no mundo. E esse novo nascimento nos proporciona, então, esse ato do novo nascimento, da conversão, além da justificação pelos pecados, ele nos proporciona o acesso a essa nova natureza, a possibilidade de ser coparticipante da natureza divina. Mas a Bíblia diz que para que nós possamos ser participante, né, existe uma condição, tá?
Então, conforme o seu divino poder, Deus nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. E nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas para que através dessas nós possamos ser participantes. Mas para que nós possamos ser participantes, a gente tem que andar no Espírito. A gente tem que abrir mão de andar na carne, né? Então a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador e opta por uma postura diária de comunhão, de andar no Espírito. Se a gente for para 2 Coríntios, capítulo 5, volta lá um pouquinho, por favor. Nós vamos ficar transitando aqui, nesses vizinhos. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. O apóstolo Paulo vai dizer então que se um homem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Então aqui a gente vai destacar que tudo se fez novo. Que não se trata apenas da remoção dos pecados, mas de uma nova realidade que nos é disponibilizada. Uma realidade completamente nova que é colocada à disposição daqueles que nasceram de novo. E essa nova realidade nos permite ser participantes, olha como é bom isso, né? Da natureza divina. Mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, Deus envia seu Filho ao mundo, perdoa os nossos pecados, nos justifica e diz aqui, vem para cá, fica perto de mim, né? Vem participar da natureza divina, do que é bom, do que é puro, do que é limpo, em ser uma pessoa melhor. Então, claro. Pessoal, é que eu estava fazendo um estudo um tempo atrás, e nesse estudo justamente falava isso, que Deus, claro, Jesus Cristo, ele já nos reveste, entre aspas, né, esse poder que é dele, né? Então a gente muitas vezes a gente fica marcando passo, né? No sentido da igreja mesmo, né? Uhum. Nós, como filhos de Deus, já estamos, nós temos, entre aspas também, nos apropriarmos desse poder, né? Sim, diariamente. Então, a ideia aqui é enfatizar que o novo nascimento, ele não vai eliminar a velha natureza, tá? Ele nos dá uma nova natureza, mas ele não elimina a velha. Ele nos dá acesso à nova, mas a gente mantém a velha natureza. A gente mantém, né, os desejos da carne, isso continua com a gente, né? Muitas vezes a gente vê os irmãos na igreja, deixando a igreja por se questionarem, por duvidarem da experiência da conversão, porque depois da conversão, a gente continua desejando as coisas que a gente desejava antes da conversão. Mas isso pressupõe o acesso a esse recurso que Deus nos disponibiliza, que é uma vida de santidade, que é uma vida de natureza divina, como coparticipantes da natureza divina, para que a gente consiga, através disso, através do poder que Deus nos concede, vencer a velha natureza. Mas ela continua com a gente. E se a gente opta diariamente por um outro caminho, a gente retrocede. Vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Só para a gente continuar, onde a gente estava ali, né? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo continua escrevendo aos cristãos e fala sobre justamente essa maneira antiga de viver, né? Ele vai dizer assim, que concernente ao procedimento, 4:22, tá? Efésios 4:22, que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Então ele escreve aos cristãos de Éfeso sobre a maneira antiga de viver, fazendo referência à vida pregressa, né, anterior à conversão dos irmãos. E ele diz, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, né, corruptível,
e a se revestir da nova natureza, sendo então um novo homem, uma nova natureza. As traduções vão trazer das duas maneiras, né? Mas o importante então é nós compreendermos que há a necessidade de uma decisão pessoal diária. De modo que, embora Deus nos tenha disponibilizado essa mudança de natureza, tenha nos permitido sermos novas pessoas, né, ser um novo homem, um novo ser, participar dessa natureza divina, essa participação é algo que requer de mim e de você uma decisão. E isso porque nós temos então que deixar de lado essa velha natureza, né, despojando-nos do velho homem e nos apropriando da nova natureza. Então o novo nascimento ele nos traz a possibilidade de vivermos e de desfrutarmos de uma nova natureza sem necessariamente eliminar essa velha natureza. Então ao nascer novamente com Cristo, nós somos justificados pela fé. Mas é necessário que sigamos um contínuo processo de crescimento em santidade. E aí a gente faz referência, né, à santificação, sendo libertos do pecado pela obra do Espírito e pela obediência. Então somente a obra do Espírito e essa decisão diária de obediência, de adesão a esses recursos que Deus nos disponibiliza, é que a gente vai conseguir a libertação dos pecados, né, superar os desejos da carne. Eu não sei se o irmão vai abordar ou não, mas lá no versículo 30 fala: e quando não agimos assim, como o irmão está orientando, nós entristecemos o Espírito. Escolheu o nosso corpo para Sim. Então, quando a gente não toma esse propósito todo dia, porque é batalha diária. Quando a gente não toma esse propósito todo dia, nós entristecemos o Espírito. E aí é grave. Sim. Aí vira quando é a questão da madura. Sim. A disciplina espiritual, né? Bom, e aí seguindo então, né, nós temos que viver, e não só viver, andar no Espírito, né? Então antes da nossa conversão nós éramos escravos da velha natureza, e após a conversão nós temos essa capacidade, essa possibilidade de subjugar a velha natureza e de viver pela nova natureza, né? Em Romanos 5:12, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa possibilidade. Então, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, vai dizer: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nascemos pecadores, né? No entanto, quando Deus ele envia o seu Filho ao mundo, ele veio não apenas para perdoar os pecados, mas veio também para gerar a raça humana idealizada por Deus quando da criação do mundo. Então Deus, quando idealiza a raça humana e a raça se torna pecado, né, depois ele envia o seu Filho para reparar, né, idealizando uma nova forma de ser. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, nós temos uma boa explicação do apóstolo Paulo sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 47. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante, fazendo referência a Jesus. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Então aqui o apóstolo Paulo vai fazer, né, uma abordagem um pouco mais exauriente do que está também em Romanos 5:12. Então ele vai falar sobre o plano de Deus, sobre esse ideal de Deus em gerar a raça humana, e aí sobre especialmente a vinda de Jesus. E ele vai dizer assim: tal qual o terreno, tais também são os terrenos. Então assim como são os homens, como é o homem terreno, Adão,
também somos nós, seres terrenos. E tal qual o celestial, Jesus, também são os celestiais, os que nascem de novo. E assim como temos portado a imagem do terreno, a natureza da carne, assim também portaremos a imagem celestial, a partir da conversão, a partir de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. E aí, em Efésios 1:4, a Bíblia nos diz que Deus, nos escolheu, que nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E Ele nos escolheu ainda antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, o sonho de Deus para o homem nunca envolveu o pecado. E aí vamos para 1 Coríntios 15, nós estávamos ali, né? Eu tirei vocês. Eu já falei, né, sobre essa parte em que ele fala que tal qual o terreno, somos também terreno, e tal qual o celestial também o somos. Então nós vemos que como foi o homem terreno, assim também são os demais. E como é o celestial, assim são os celestiais. Então, irmãos, oi? 1 Coríntios 15, 48 e 49, porque eu já li, eu tinha marcado posteriormente aqui, por isso que eu não quis repetir. Obrigado. Então, notem que a vontade de Deus, o plano de Deus de nos tornar semelhantes a Jesus é evidente, né? E se a gente vai para 2 Coríntios agora, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito nos transforma de glória em glória. Então veja 2 Coríntios capítulo 3, 18. Se algum irmão puder ler, por favor. Obrigado. Então vejam que maravilhoso que é esse versículo, né? Quando a gente anda em santidade, quando a gente anda com o Espírito, ele vai nos transformando de glória em glória na imagem do Senhor. E nós vamos passando, então, por um processo contínuo de santificação, de evolução espiritual. Então, andar no Espírito significa não andar na carne. E temos, para isso, uma provisão sobrenatural, né, para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Em Gálatas 5:17, nós lemos que o Espírito milita contra a carne, e para que não façais o que quereis, né? Então nós temos que andar conforme o Espírito. As duas naturezas lutam, e elas vão querendo assumir o controle da vontade, uma da carne e outra do Espírito. No entanto, escolher andar no Espírito é a nossa responsabilidade. É uma decisão diária. Embora seja também um recurso disponibilizado por Deus para todos nós. Nós precisamos decidir diariamente acessar esse recurso. Vamos para Romanos 8. Romanos capítulo 8, por favor. Diz assim em Romanos 8, versículos 1 e 2, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui em Romanos 1:12 nós vamos ver que a lei do Espírito em Cristo nos livrou do pecado e da morte. Porque receber a nova natureza, embora isso não signifique, né, embora que ela não signifique que ela não assuma, né, o controle de forma instantânea nas nossas vidas, essa nova natureza depende de nós, nós temos uma previsão, né, uma provisão para que não mais sejamos escravos do pecado. Então a nova natureza nos possibilita isso. E as boas novas do Evangelho, então, além de nos livrar da condenação do pecado, nos liberta do poder do pecado e nos dá capacidade para evitar o pecado. Aqui ainda em Romanos 8, nós vemos nos versículos 13 e 4, que diz assim: porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus,
enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus envia o seu Filho para nos remir, para nos livrar de todo o pecado. Então a grande diferença está no fato de que, a partir de Jesus, nós somos empoderados para andar em obediência. Vamos ler aqui, irmãos, ainda em Romanos 8, agora a gente vai do versículo 5 até o 14. E diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, andar na carne significa não andar no Espírito. Andar no Espírito significa não andar na carne. E o responsável por essa escolha somos nós, né? É a inclinação para a carne que ocorre quando nós deixamos de alimentar o Espírito, quando nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus, quando nós começamos a viver de forma natural, né? Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo, vamos comigo para lá, por favor? Gálatas 6, versículos 7 e 8. Ali, logo abaixo do nosso texto de hoje, o apóstolo Paulo vai destacar a importância de nós decidirmos se semeamos na carne ou no Espírito, e as consequências dessa escolha, né? Porque naturalmente a colheita, como o pastor sempre diz, né? A semeadura é facultativa, mas a colheita é inevitável. Então, em Gálatas 6, versículos 7 e 8, nós lemos que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá, né? Isso também ceifará, algumas traduções vão dizer. Pois aquele que semeia na sua carne, na carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui bem assim, tentando fazer uma aproximação prática, né, nas nossas vidas, dos nossos dias, nós não podemos ignorar as disciplinas espirituais, né? Nós temos que ler a Bíblia diariamente, nós temos que orar diariamente, e até ao longo do dia, quantas vezes, né, a gente orar mais, a gente se aproxima mais de Deus, tem uma comunhão mais acirrada com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Nós temos que congregar na igreja, nós temos que participar da EBD, né? Bom, enfim, é nossa responsabilidade semear no Espírito. E são lições práticas, pequenas, diárias, que nos permitem semear no Espírito. E quando nós fazemos isso, nós vamos crescendo na consciência da natureza espiritual. E vamos contribuindo para que ela assuma o controle das nossas vidas em detrimento da natureza carnal, da velha natureza. Deus é o mesmo para todos nós. Ele não vai ser melhor para um do que para outro. Deus para nós é sempre igual. Quem tem que se tornar melhor para Deus somos nós. Nós temos que permitir o agir de Deus em nossas vidas, e isso a gente faz quando somos espiritualmente responsáveis e quando não damos vazão à carne. Não dá pra gente maratonar uma série de Netflix com 10 grupos lá e não ler a Bíblia 1 hora, meia hora por dia, né?
Acho que eu me aprofundei um pouco mais no primeiro tema, eu vou passar pelos dois últimos, né, por questão de coerência, mas prometo que serei pontual. E aí nós não podemos andar pelos sentidos, pelos sentimentos, né? Esse é um outro desdobramento prático do que a gente está tratando aqui em Gálatas 5, 24 e 25. Se a gente volta um pouco lá, em Gálatas 5, nós vamos ver que as obras da carne são manifestas, né? E aqui o apóstolo Paulo vai trazer diversos sentimentos. Ele vai falar de fornicação, de adultério, de impureza, de lascívia, de ódio, de discórdia, né? Como sentimentos relacionados à carne. E aqui a gente tem que cuidar, porque as pessoas elas se entregam a esses sentimentos carnais quando vivem de modo carnal, quando andam somente pelos sentidos, quando andam somente a partir da sua velha natureza e não em espírito. Em Judas 1, 18 e 19, vamos lá rapidinho, por favor. No único capítulo de Judas, Judas Tadeu, versículos 18 e 19. E ele vai dizer assim: e como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que separam a si mesmos, os sensuais, os que não têm o Espírito. Então aqui o apóstolo Judas vai falar daqueles que nos últimos tempos andariam segundo as suas próprias vontades, né, as suas concupiscências, que são sensuais e que não têm o Espírito, né? O apóstolo Judas está fazendo a referência aqui a pessoas que são entregues à sua natureza humana. Por isso ele fala sensuais, né? A tradução é psíquico, do grego. E que é dependente de desejos e das paixões humanas. Mas nós temos que entender que Deus nos chama a andar um caminho diferente, a andar no Espírito. E isso ocorre, né, mesmo com os convertidos, tá? Que podem estar presos nesse nível carnal. Isso não significa que não tenham tido uma experiência com Deus, mas que não cresceram, né? Lá em 1 Coríntios 3, 1, né, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre os irmãos que são como crianças na fé. Só para a gente acelerar, senão a gente não vai conseguir terminar. Então ele vai falar daqueles que andam segundo as paixões humanas, que são convertidos, mas que não cresceram, que são como bebês em Cristo, são crentes carnais. E fica evidente a falta de maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela depende, inexoravelmente, do tempo e da disciplina espiritual, do tempo que nós dedicamos aos recursos que Deus nos disponibiliza. Então, para a gente avançar, para a gente amadurecer e crescer em nível de natureza espiritual, em detrimento da natureza carnal, a gente tem que viver uma vida no Espírito, conforme as disciplinas espirituais. E a vida no Espírito, ela nos coloca acima do padrão dos sentidos e dos sentimentos, propriamente. Quem vive no Espírito não é governado pelos sentidos e pelos sentimentos humanos. Ao contrário, quem vive no Espírito governa os sentidos e os sentimentos humanos, porque é movido pelo Espírito. Porque vive por aquilo que crê e não por aquilo que sente. Então a nossa vontade humana de não querer orar, de não querer ler a Bíblia, de não querer perdoar, de não querer ir à igreja, enfim. Aí que entra a disciplina espiritual para coibir, para combater essa vontade humana. E a fé daqueles que são capazes de controlar e de controlar essa vontade, de contemplar o poder de Deus. Então, cristãos que não são governados por aquilo que sentem, que são governados pela disciplina espiritual, porque andam no Espírito, e andar no Espírito não é andar segundo aquilo que sentimos. Bom, então para encerrar, irmãos, numa outra oportunidade a gente fala um pouco sobre de não andar por vista, né? Mas que possamos viver, além de viver no Espírito, andar no Espírito, conforme a gente falou aqui hoje em Gálatas 5:25, em detrimento da carne, dos sentidos, da nossa pequena capacidade de enxergar as adversidades dessa vida. E tal como falou o Senhor a Zorobabel através do profeta Zacarias, né? Não por força, não por poder, mas pelo Espírito. Irmã Larice, passa a palavra. Eu não sei quais